Rádio Filos, entrevistando hoje Dom Manuel Ferreira dos Santos Júnior, MSC, bispo da Diocese de Registro. Seja bem-vindo, Dom Manuel. Olá, muita alegria falar com vocês e poder chegar até a casa de vocês, as famílias de vocês, aqui de Registro, sul do estado de São Paulo, divisa com o estado do Paraná, uma diocese bastante pobre, bastante simples, a mais pobre do estado de São Paulo, mas muito rica em cultura. Muito bem, seja bem-vindo, viu, Dom Manuel? Quanto tempo que a gente não se falava, né? Tem bastante tempo, viu? Desde 2000, né? Mais ou menos, que foi a época do noviciado que eu Pirassununga. Aham. Uma alegria poder falar com o povo dessa diocese, dessas comunidades. Eu estou aqui no sul do estado de São Paulo, divisa com o Paraná, diocese de Registro. Muito bem, é uma alegria muito grande poder conversar com o senhor e dizer, né, que o objetivo dessas entrevistas é criar um canal de troca de experiências entre as prelazias, as dioceses da Igreja do Brasil, né? Quantas diferenças que existe no trabalho das prelazias, na realidade das prelazias, das dioceses do Brasil, não é mesmo, Dom Manuel? Isso mesmo, cada diocese com a sua característica, com o seu povo, o seu jeito de ser, o jeito de rezar, o jeito de viver. Dom Manuel, nós temos a primeira pergunta para o senhor, é o seguinte, não é bem uma pergunta, mas é o seguinte, Dom Manuel, fale-nos do seu histórico vocacional, a sua entrada no seminário, MSC, os seus primeiros anos de padre, como é que se deu toda essa história? Pois é, uma história longa, de mais de 30 anos. Eu sou de Itapetininga, de um distrito perto, então, da cidade, 18 quilômetros perto, e dali trabalhavam os missionários do Sagrado Coração. Eu entrei no seminário de Pirassununga, terminei lá, de Pirassununga fui para Itajubá, onde terminei o segundo grau. E de segundo grau fui a São Paulo, fiz filosofia, depois o noviciado em Pirassununga de novo, e a teologia em São Paulo. E fui nomeado logo para ser o diretor do seminário do pré-noviciado e também da filosofia e depois da teologia. Então, como reitor do seminário e também trabalhando na paróquia São Benedito das Vitórias. De lá, depois de 5 anos, eu fui trabalhar em Pirassununga, mais uma vez, pela terceira vez, e aí trabalhando na paróquia Santa Rita. Depois me trouxeram de novo para São Paulo, me levaram para São Paulo, onde lá eu trabalhei no santuário de Nossa Senhora do Sagrado Coração, por 7 anos. Depois eu fui enviado para o sul de Minas, Delfim Moreira, Marmelópolis, como pároco, trabalhando na área de missão. Eram comunidades também distantes, eram 38 comunidades. Quando fui eleito, então, superior da congregação da província de São Paulo, e como superior, eu fiquei 6 anos como superior, trabalhando em diversos lugares, diversas partes do Brasil e do mundo. E depois que eu deixei de ser superior, fui trabalhar em Itapetininga, que é a minha terra, para, quem sabe, para ficar mais perto da família, inclusive. Mas fiquei lá só 1 ano e 4 meses, quando o Papa Francisco, através da Nunciatura, me pediu que viesse como bispo da Diocese de Registro, sul do estado de São Paulo. Esse é um pequeno resumo. Muito bem, que história bonita, né? Um grande caminho realizado na período de formação, né? E eu conheci o senhor na época, quando o senhor estava lá na paróquia Santa Rita, lá em Pirassununga, né?
O senhor dava um auxílio lá no noviciado. Uma época muito boa aquela, viu? Ah, que bom, eu era sócio de noviços ali, e dava aulas terça e sexta-feira, né? Eram 2 dias, foi um tempo bom, sim, graças a Deus. Muito bom mesmo, aqueles momentos de espiritualidade que nós fizemos ali. Eu guardo com muito carinho para a vida toda essa experiência. Que bom, que bom. Então vamos para a segunda pergunta. O senhor foi eleito bispo em 2019, né? Como foi para o senhor receber essa notícia que o Papa Francisco lhe tinha escolhido seu nome para ser bispo? Pois é, como superior provincial, no tempo que estava trabalhando, sempre a gente ouvia aqueles comentários das pessoas, porque é algo que acontece assim de maneira muito, muito sigilosa, mas às vezes escapa um pouco, né? A gente ouvia essas conversas e tal, e quando eu terminei o mandato de superior provincial, eu pensei comigo, graças a Deus escapei, hein? Agora eu posso viver lá um pouco na minha terra, trabalhar com o meu povo, ficar um pouquinho tranquilo. Mas aí, depois de 1 ano e pouquinho, eu fui chamado para esta missão. Eu sempre digo que 2 coisas marcaram aquele momento que a Nunciatura me ligou e pediu que eu viesse para cá. Primeiro, um sentimento de um pouco de temor por começar uma missão diferente daquela que eu tinha experimentado. Eu sabia bem ser padre, mais ou menos, né? Sabia ser padre, mas bispo eu não sabia. E depois, o segundo sentimento é de muita gratidão. Gratidão a Deus, gratidão ao Papa Francisco, gratidão à Igreja por escolher esse pobre servo, esse humilde servo, para uma missão tão sublime que é ser bispo de uma diocese. 2 sentimentos, temor e depois gratidão. Eles se misturam dentro da gente. Muito bem, nós estamos entrevistando Dom Manuel, bispo da Diocese de Registro, nosso convidado de hoje aqui na Rádio Filos. A outra pergunta para o senhor, Dom Manuel, é o seguinte: como é que o senhor descreve a sua diocese, né? As principais características pastorais, o clero, quais os desafios desta diocese? Descreva para nós um pouco da sua diocese. Pois é, a minha diocese é a diocese mais pobre do estado de São Paulo. Ela está bem na periferia do estado, mas é uma diocese muito rica em cultura, que poucas dioceses têm aquilo que nós temos. Nós temos aqui, segundo a história, nós temos uma cidade chamada Cananéia, que fica à beira do mar. Esta cidade já tinham, os espanhóis já estavam aqui em 1490. Então, nós dizemos que é praticamente o primeiro povoado. Então, são coisas sempre muito antigas que nós temos aqui. E patrimônios históricos de diversos lugares, diversas igrejas, diversas comunidades. E a nossa diocese, ela é rica primeiro por causa dos indígenas. Nós temos aqui 10 aldeias indígenas guaranis. Então é uma história bonita dos guaranis, que ainda eles preservam a língua, inclusive, a cultura, o jeito de rezar, o jeito de ser. Depois nós temos muitos quilombos, eu não saberia nem dizer quantos quilombos. Por quê? Porque os negros foram trazidos para cá como escravos e viveram e vivem. Existem muitas igrejas, em 1988, quando veio a abolição. Então, se conservam e se preservam os quilombos e
com ele se preserva a cultura, o que é tão bonito, né? A cultura afro-brasileira, mas é mais ligada, de fato, à África, né? Depois nós temos aqui os ribeirinhos, que são os caiçaras, que tem uma outra cultura, um tempo diferente, um jeito diferente de pensar as coisas e de agir. Por fim, nós temos aqui na cidade de Registro mais de 100 anos da presença dos japoneses, e também tem uma outra cultura, um outro jeito de ser, e grande parte foram evangelizados por alguns padres que conheciam bem a língua, vieram, por exemplo, da França, e teve um que faleceu o ano passado e que evangelizou todos os japoneses aqui da região. E tem a maioria do povo, que é um povo simples, um povo pobre. Nós vivemos aqui da plantação de banana. É uma região muito quente e muito úmida, propícia para a banana. E a preservação da mata. Nós temos muitas matas. Por isso, nós dizemos que aqui na nossa diocese, que nós chamamos de Vale do Ribeira, é a preservação ou é o pulmão do estado de São Paulo. Então, nós conservamos ainda essas matas. Tem um aspecto muito positivo, que é a questão da ecologia, que precisamos conservar, e tem um aspecto difícil, que as leis hoje elas vão proibindo os nossos ribeirinhos de pescar, vão proibindo os nossos quilômetros de terra, proibindo os caiçaras de morar na mata, e aí vão expulsando muitas pessoas daqui. Nós temos muitos mártires da terra, muitos mártires que são, de fato, que sofreram bastante aqui, e a igreja procura estar presente em toda esta realidade junto com este povo. São apenas 18 paróquias, uma área pastoral, e nós estamos aqui em 34 padres, mas as distâncias são grandes. Imagina também, né? Nossa distância, tem paróquia que dá 100 quilômetros da sede, outra paróquia dá 140, e assim por diante. Então, isso tudo dificulta. Tem comunidade com 38, 40 comunidades, com 40 comunidades. Então, tudo isso dificulta um pouco a evangelização. Nós somos também a diocese do estado de São Paulo com mais evangelho, por causa também dessa situação de pobreza e do pouco acesso que os padres têm nas comunidades, já que são tão distantes, os padres vão pouco. Por outro lado, nós temos um grupo muito grande de catequistas. São eles que levam a evangelização lá nas periferias, lá nos lugares mais distantes. E quando nós voltamos para as formações, os encontros, eles vêm com maior alegria para a sede da diocese. Então, acho que eu falei demais, mas é isso que nós temos em nossa diocese. Nós estamos recebendo aqui Dom Manuel, bispo de Registro, São Paulo, falando da sua realidade, mostrando os desafios. Interessante, né? A realidade de vocês aí, então, é bem missionária, né? Isso, nossa diocese é muito missionária. Há pouco tempo, a TV Aparecida, ela fez um programa inteiro sobre os desafios da igreja da diocese de Registro. Vale a pena assistir porque ficou muito bem feito e dá para entender bem a nossa realidade. Como tem ilhas também pequenas, e aí nós temos que atravessar o mar muitas vezes, depois que atravessamos o mar, hora e meia de barco, atravessamos, depois entramos na ilha,
E aí caminhamos pelo meio da mata aí 6 quilômetros até chegar na comunidade. Já fiz isso algumas vezes e depois celebra a missa e volta correndo pelo picadeiro para pegar o mar antes do anoitecer ou antes que a maré nos atrapalhe, né? Então, às vezes, a gente passa um pouco de medo, mas faz parte da missão. Que experiência bonita, né? Eu estou vendo que tem algumas semelhanças com a realidade nossa aqui amazônica, viu? Que também tem grandes desafios, né? Nós que estamos aqui na prelazia do Alto Xingu, também com desafios próprios, mas a gente imagina que São Paulo é só área urbana e tudo mais fácil, né? Mas nem sempre, hein, Dom Manuel? Isso, até os vizinhos, as dioceses vizinhas aqui, às vezes não tem essa noção de estar na diocese de registro justamente por isso, né? Que tem esses desafios da natureza que a gente tem que estar bastante atento, né? E tem essa realidade muito de pobreza, que é a questão das periferias da cidade. Muito bem, nós estamos recebendo Dom Manuel aqui, sendo entrevistado na Rádio Filos. Vamos para a próxima pergunta, é sobre a pastoral vocacional. Como é que está a pastoral vocacional na Diocese de Registro? Qual a situação atual, a organização, o número de vocacionados? Como é que está aí a pastoral vocacional? Então, quando eu cheguei na Diocese, um ano e quase 2 anos atrás, o mês que vem faz 2 anos que eu fui ordenado bispo, o seminário estava fechado. Nós temos um seminário de filosofia e teologia em São Paulo, mas tinha alguns vocacionados, tinha alguns que estavam fazendo, que tinham saído, outros que estavam fazendo estágio, e agora nós temos 2 na filosofia e 3 na teologia, já no 2º ano que estão fazendo, né? E depois nós temos alguns estagiários e os propedeutas. Temos 3 propedeutas e alguns fazendo estágio em nossa diocese. Ao todo, são 11 disso, porque também nós precisamos equalizar as vocações com a possibilidade de cuidar das vocações, a nossa possibilidade econômica. Então, estamos aí tentando equalizar os vocacionados, mas também equalizar a questão econômica para podermos cuidar bem dos nossos vocacionados. Então nós estamos recebendo Dom Manuel, da Diocese de Registro, São Paulo, falando sobre a realidade da sua diocese. Uma característica interessante aí é a presença de religiosos, né, Dom Manuel? A congregação do Verbo Divino, e temos também os redentoristas masculinos. E nas congregações femininas, nós temos 3 congregações femininas também, e temos algumas comunidades de vida que estão aí fazendo experiência entre nós. É a Rádio Filos, nós estamos recebendo a visita de Dom Manuel, da Diocese de Registro, São Paulo. Dom Manuel, há poucos dias, a Santa Sé constituiu o Tribunal Diocesano de Registro. Qual é a importância desse fato para a Igreja Diocesana aí de Registro? Isso é para uma graça de Deus para nós. Nós tínhamos os processos, e esses processos iam sempre a Sorocaba, que é a nossa arquidiocese. E nós fizemos todo um trabalho de preparação, e agora no próximo dia 3, nós vamos instalar o nosso tribunal eclesiástico. Para facilitar o atendimento das pessoas, sobretudo o tribunal, sendo aqui, nós não precisamos cobrar um preço que as pessoas não possam pagar. Nós vamos apenas cobrar aquilo que é necessário para as custas dos trabalhos. Então, essas 2 coisas serão muito boas para nós. Sempre agindo com justiça e com misericórdia. É interessante que nosso povo brasileiro, muitos não têm conhecimento, né, desse tribunal eclesiástico, das funções dele.
Você poderia dar um exemplo de uma questão que é muito, muito comum na vida do povo, que o tribunal pode ajudar? O tribunal pode ajudar em tudo quando se trata da questão do relacionamento das pessoas com a nossa igreja. Por exemplo, a questão matrimonial, não é? Houve lá uma celebração de matrimônio, mas não tinha amor entre os casais. Alguém foi obrigado, às vezes, a se casar por algum motivo. Então, se envia o pedido ao tribunal, o tribunal vai fazer uma pesquisa, uma avaliação, vai ouvir os dois lados, vai ouvir as testemunhas, e depois, então, o juiz do tribunal, um dos juízes que vão atuar, vai dar, então, a causa de nulidade matrimonial, quando, de fato, não houve casamento. Não é anulação de casamento, isso não existe. Casado uma vez, casado para sempre. Mas, às vezes, no processo, ou quando o documento não está certo, ou quando a pessoa se casa sem querer se casar objetivamente, né? Às vezes subjetivamente, tem toda uma forma aí de atuação. Então, diante disso, o tribunal vai decretar que aquele casamento foi nulo, isto é, não houve casamento de verdade. E aí a pessoa pode depois receber esse documento, ela pode se casar com outra pessoa, ou se casar aí de verdade com a pessoa que ela ama. Muito interessante essas questões, né? O povo brasileiro precisa conhecer mais dessas questões, né? E então quer dizer que a Diocese de Registro já está com o seu tribunal montado, já está sendo montado? Está sendo montado. No dia 3, a próxima sexta-feira, né, a primeira sexta-feira do mês, nós vamos instalar. Quer dizer, Roma já decretou que o tribunal existe. Eu já mandei todos os documentos para Roma, para assinatura apostólica, já mandei as nomeações de todas as pessoas que vão trabalhar. Agora eu preciso instalar na diocese. Aí, quando eu instalo na diocese, também aquelas pessoas que vão trabalhar vão fazer a sua profissão de fé e a sua promessa de agir com justiça, com misericórdia e, sobretudo, em nome da fé. E aí, a partir disso, então, o tribunal já começa a fazer o seu trabalho. É a Rádio Filos, evangelizando pela internet, recebendo hoje Dom Manuel, nosso convidado, bispo de Registro, São Paulo, falando da sua experiência. E é interessante que nessas conversas o povo sempre aprende algo, né? Porque a realidade da igreja tem sempre algo em comum. Por exemplo, o papel do tribunal eclesiástico. Toda diocese deve ter o seu tribunal, não é, Dom Manuel? Isso, toda diocese é possível. Em alguns lugares as dioceses trabalham juntas, mas é importante que tenha assim, viu? Então nós estamos indo para a última pergunta. Na verdade não é pergunta, é o senhor deixar uma mensagem para o povo católico do Brasil, né? Muito bem, meus irmãos e minhas irmãs, estamos passando por um momento um pouco difícil, né, do Covid-19. O povo às vezes está com um pouco de medo, muito temor, mas é preciso manter a esperança e a confiança de que tudo vai passar, com a graça de Deus, com a nossa fé, mas sobretudo agora é tempo de solidariedade. Solidariedade, sobretudo com os mais pobres, com aqueles que mais sofrem, ajudá-los a vencer este momento. E todos nós podemos fazer isso quando nós abrimos o nosso coração a serviço dos nossos irmãos. Eu quero desejar à diocese de vocês muitas bênçãos de Deus e que os leigos continuem com essa missão, que tenham a saúde do corpo e da alma
que os padres, vocacionados, religiosos estejam sempre animados na missão. E a gente agradece, viu, a sua disponibilidade para dar essa entrevista. Ficamos muito felizes com essa troca de experiência, né? E queremos pedir para o Senhor deixar a bênção para nós. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Desça sobre todos vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Obrigado, muito obrigado pelo convite. Que Deus abençoe a todos. Muito obrigado. Fica com Deus e até a próxima oportunidade, se Deus quiser. Se quiser.